de vida. Senhoras e senhores, telespectadores, Igreja do Senhor no Brasil e no mundo, veja que alegria o Senhor nosso Deus me concede. A partir de agora, vamos apresentar um especial de 25 anos de pastoreio do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Vamos tratar aqui sobre como foi a sua conversão, o seu encontro com Deus, um pouco da sua vida familiar, seu casamento, a família. Eu tenho aqui na bancada 2 jornalistas, um companheiro, Kennedy, jornalista Silvio Menezes, e ele é o protagonista, ele que tem um chamado, foi ele quem Deus convocou. Pastor Elinaldo Renovato de Lima, bem-vindo, que honra, que alegria o Senhor me concede. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Terceiro Dantas, a paz do Senhor, nossos queridos telespectadores, não é? Assistindo ao programa Fonte de Vida na TV ADPAR. É uma grande alegria para mim estar nesse programa há mais de 18 anos, não é? Pela graça de Deus. E agora, quando estou saindo do pastorado ativo como presidente da Assembleia de Deus de Parnamirim, por jubilação, estou feliz, agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me deu de proclamar a sua palavra, não apenas no púlpito, mas através da mídia. A mídia falada, a mídia escrita e televisada. Jornalista Silvio Menezes, momento histórico que passamos a viver a partir de agora, e você também faz parte dessa história. Bem-vindo e a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu caro Terceiro Dantas, pastor Elinaldo, nosso Reinaldo Kennedy. Uma satisfação imensa estar aqui nesse programa, uma vez que a gente traz à memória, não é, aquilo que foi um momento especial da nossa igreja, da nossa ADPAR, a inserção na mídia, nos meios de comunicação de massa, o que fez uma diferença muito grande para a igreja em Parnamirim, para o ministério do nosso pastor. Estamos aqui também para recordar tantos anos de colaboração e dar a nossa contribuição mais uma vez nesse programa tão especial. A dinâmica da mídia, da comunicação, trouxe também Herald Kennedy. Olha só. E ele participou como apresentador até os últimos dias. Esse programa ganha quase que maioridade agora, né? Quase 19 anos, 20 anos. Herald Kennedy, bem-vindo e a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Terceiro Dantas. Também gostaríamos de saudar a todos os telespectadores e a banca aqui presente, né? Especialmente nosso amado pastor Elinaldo Renovato de Lima, que está nesse momento histórico na vida dele, mas também da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, onde se encerra um ciclo de 25 anos à frente da Assembleia de Deus de Parnamirim. E especificamente em relação ao programa Fonte de Vida, este programa, portanto, histórico também, não é? Nós tivemos a oportunidade, a grande bênção de Deus, de sermos convidados pelo nosso pastor, eu e a irmã Rúbia, né? Para desde o primeiro programa Fonte de Vida, apresentarmos o quadro jornalístico intitulado Visão Panorâmica. E aqui estamos, neste último e histórico, conforme eu disse, programa com muita alegria. Pastor Elinaldo, todo mundo quer saber, quando foi o seu encontro pessoal com Deus? Senhor Dantas e amados telespectadores, é interessante, né? Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, da Assembleia de Deus, meus avós maternos também, e meus avós paternos. Portanto, minha origem é assembleiana, na verdade, desde, digamos assim, desde o berço. Mas o meu encontro pessoal mesmo foi aos 13 anos, quando eu era aluno do Ateneu Norte Rio Grandense, não é? E adolescente. E ali vivia uma situação, uma vez que me chocou. Pessoas católicas faziam perguntas e eu não sabia responder. Então eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ler a Bíblia para saber responder essa gente. E eram perguntas da área de religião? Sim, da Bíblia. Sim. E aí cheguei em casa e comecei a ler a Bíblia. E naquela leitura, começando por Mateus, lá para frente eu senti aquele desejo de fazer uma confissão pessoal diante de Deus. Dobrei meu joelho na minha cama, não é?
E ali aceitei Jesus como meu Salvador, aos 13 anos. Acerca de sua vida sentimental. Olha, tem muito a falar. Conte-nos, por favor, um pouco sobre o seu belíssimo e exemplar matrimônio com a amada e saudosa irmã Íris de Castro. Tem muita história para contar, pastor. Ah, sim, talvez dê para escrever um livro, né? Um livro de memórias. Na verdade, já adolescente, não é? Comecei a despertar para pensar em namorar, noivar, etc. Só tive 2 namoradas então. Uma serva de Deus, filha de um pastor, mas o namoro foi curto, apenas 9 meses. Não deu certo. E aí eu orei a Deus e disse, só quero agora, Senhor, namorar com uma moça que seja para casar. Não quero namorar por namorar. Então Deus abençoou que me despertou pela jovem Íris de Castro, né? Lá na igreja. Em Natal. Em Natal. Coloquei um sinal diante de Deus e Deus aprovou aquele sinal. E aí começamos a namorar, não é? Em 1965. Como é que foi esse encontro, pastor? Aconteceu o quê? Era visual os encontros? E vai se aproximando? É verdade, verdade. E aí eu senti de falar com ela, falei no final de um culto, não é? Que tinha desejo de namorar com ela. E que ela orasse a Deus para me dar uma resposta. No outro dia ela nos encontramos, ela disse, eu orei a Deus, falei que meu pai, era assim antigamente, falava com os pais. Falei que meu pai e minha mãe, e eles disseram que estava bem. Começou assim. Pastor, o senhor diria que falta em algumas famílias essa prática, esse hábito? Ele não envelheceu, ele continua atual, essa sua maneira de abordar a jovem, pedir autorização? Que sim, não é? Não todos. Muitos pais, quando sabem que os filhos estão namorando, já faz meses que eles namoram. Isso. O que não é bom, porque isso mostra uma falta de atenção, de honra aos seus pais. Sim. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, honra teu pai e tua mãe. Sim, senhor. Né? Para que se prolongue os teus dias de vida na terra. É um hábito muito saudável. Né? E aqui na Assembleia de Deus Baranguari, pelo menos eu tenho notado o seguinte, muitos jovens, quando vão namorar, me procuram, falam com os pais, depois vêm falar comigo para eu abençoar o namoro. É uma coisa boa. Pastor, o senhor serviu a pátria, o senhor demonstrou no serviço, né, militar no Exército Brasileiro por 11 anos. Como foi essa inserção do senhor na vida militar? O que isso representou? Conte-nos um pouco, pastor, desse momento tão importante de sua vida. Foi realmente um momento muito importante, senhor, porque meus pais eram pobres, né? Meu pai tinha uma barraca na Feira do Alecrim. Então não pude estudar em escola particular, né? Mas sempre fui estudioso em casa, né? Estudando, lendo, pesquisando. E aí, não. Eu pensava em ser oficial da Marinha. Meu sonho era ser oficial da Marinha. Mas fiz a primeira vez o concurso, não passei. Fiz a segunda vez, não passei. E ainda ia fazer pela terceira vez e última. Só que naquele intervalo, da segunda e terceira vez que eu ia fazer aquele concurso, fui despertado pelo concurso de sargento do Exército. Escola de Sargento das Armas em Três Corações, Minas Gerais. Então, olhei o programa e vi que era semelhante ao programa da academia lá, das Agulhas Negras. Eu pensei assim, sabe uma coisa? Eu não tenho interesse em ir para o Exército, mas vou fazer esse concurso para ver como está como eu estou nas matérias que eram semelhantes. Resultado, quando eu fiz aquele concurso, sem uma maior pretensão de ir, não é? Deus abençoou, eu passei em primeiro lugar em Natal. Só passaram 5 candidatos, 2 civis e 3 militares. Um dos civis era eu. Aí eu fiquei pensando assim, já se aproximando o outro concurso da Marinha, e me deu aquela ideia, sabe uma coisa, eu passei tão bem, né? Deus pode me abençoar nessa direção. Aí não fiz mais o concurso da Marinha.
fiz o concurso da Escola de Sargento das Armas. E, para você ter uma ideia, vi no jornal, parece que é o Jornal do Brasil, a lista dos milhares que foram aprovados para aquela escola, né, para as 3 armas. Era infantaria, artilharia, engenharia, etc. Resultado, eu tirei em 9º lugar no Brasil. Portanto, um destaque muito grande, não é verdade? Ele sabe, acho que Deus quer que eu vá para... Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Deus me abençoou grandemente ali. Passei 1 ano na Escola de Sargento das Armas. Depois, como eu passei muito bem lá, tinha o direito de escolher a cidade para onde queria ir. Só que em Natal não tinha vaga. Então eu escolhi para ir servir em Fortaleza. Passei 1 ano e meio em Fortaleza, Deus abençoou. Eu permutei com o cearense e vim para cá. E assim passei 12 anos na vida militar. Pastor Elinaldo, a nossa igreja, a DEPAR, ela destaca-se no cenário estadual pela inserção nas missões, não é? Missões locais, transculturais. Nós temos trabalho no Paraguai, em Portugal, na França, mas isso teve um início, né, pastor? E eu queria saber do senhor, o senhor nos fale da sua experiência como missões desde o Templo Central no Alegrim. Nos conte, pastor, essa história muito interessante. Sim, Silvio, com muita alegria e satisfação posso dizer que foi bem interessante, não é? Como eu disse há pouco tempo no púlpito aqui, Deus me abençoou que eu sempre fui uma pessoa proativa, não fui reativa. O reativo é aquele que só faz reagindo a alguma coisa que acontece, não. Então eu achava muito bonito quando os missionários passavam lá no Templo Central e davam seu testemunho, né? Achava muito bonito aquilo. E até eu tive vontade de ser missionário, mas Deus não me deu essa oportunidade, né? Mas me abençoou que eu pude enviar outros missionários. Então eu desejava e tal, admirava. Cheguei para o pastor João Batista da Silva e disse: pastor João Batista, eu queria dar uma sugestão. Nós criamos uma caixa de missões. O nome era esse, Caixa de Missões. Não era Secretaria de Missões, muito menos departamento. Ele olhou para mim assim, desconfiado, eu acho, e me perguntou: irmão Elinaldo, para que criar Caixa de Missões se não tem missionário? Não tem nenhum candidato? Prontamente eu respondi: verdade, pastor. Mas a gente cria, se autoriza eu falar no público, para os irmãos contribuírem, abre uma conta bancária. E quando aparecer um missionário, já temos recursos. Ele ficou assim, disse: tá certo. Uma autorização meio assim, né, mais ou menos. Criei a caixinha de missões, ele me autorizou a falar no púlpito. E algumas pessoas começaram a contribuir. Devagarzinho, pouco, mas começaram a contribuir, não é? Pronto. Pouco tempo depois, meses depois, não chegou a 6 meses, o meu vice-dirigente na época era pastor Edson Alves da Silva. De Mocidade. De Mocidade, não sei se você conheceu ele. Isso. Edson chegou para mim e disse: Arnaldo, você é o homem da Caixa de Missões, eu quero lhe dizer que eu tenho um chamado para a missão. Que bom, Edson. Vamos falar com o pastor João Batista. Levei o pastor João Batista. O pastor João Batista ficou admirado, né, que houvesse um candidato assim, dentro de pouco tempo. Ele disse: já que não é candidato, então vamos tomar as providências. Então, o irmão Rinaldo é o diretor de missões aí, encarregado de missões, né? Depois se transformou em Secretaria de Missões. Aí eu tomei as providências para enviar Edson. Ele disse que a sua chamada era para Madagascar, do outro lado do mundo. Uma ilha, né? No Oceano Índico, muito longe. Foi muito difícil isso, porque até para fazer ele chegar lá, a agência Aerotour, Perila Martini, fomos lá. Ele disse que olhou no sistema e disse: eu não sei como fazer esse homem chegar lá, não. Os senhores podem ir embora e amanhã volta aqui e vou ver como é que a gente faz uma pessoa sair de Natal para Madagascar. Depois nós fomos lá, ele disse que falou com os colegas dele no Brasil e disseram: olha, não tem voo direto não. Tem que ir daqui vai para o Rio, do Rio vai para França, Paris,
e de lá tem voo para Madagascar. Foi assim, né? A minha inserção em missões, que aliás, é bom que se diga, não sei se quem tem alguma coisa a perguntar. Pastor Elinaldo, em relação a essa questão do seu amor por missões, né? Nós temos percebido que a Assembleia de Deus de Parnamirim, ela, graças a Deus, né, ela tem tido essa visão de investir em missões transculturais, tanto no Brasil, com a missionária Grácia Norte, lá na Ilha do Marajó, entre populações indígenas, né, como também transculturais no exterior, Uruguai, Paraguai, na Europa, na África, no Tibete, através de missionários adotados. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse despertamento que Deus colocou no seu coração em relação a povos não alcançados, mais distantes. Bom, como eu disse na pergunta anterior, e eu devo esclarecer que meu desejo por missões começou com missões locais. Sim. A mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, isso é, em Natal, que eu dirigi por 20 anos, era o forte da mocidade que ainda era evangelizar. Né? Nós chegamos nos bairros em Natal, nunca tinha igreja. Cidade da Esperança, Felipe Camarão. E a gente ia um domingo, 2, 3 naqueles lugares, 4. Não é? Brasília Teimosa. Cidade Satélite, Brasília Teimosa, é verdade. Potilândia, entende? Lugares que não tinha igreja. Então, meu despertar começou por aí, com missão local, né? E com a criação da Caixa de Missões, Deus tocou no meu coração que o Evangelho fosse levado no âmbito transcultural. Na verdade, graças a Deus, começou assim e foi muito produtivo, porque ajudamos a enviar missionário para Madagascar, pastor Miranda para Guatemala, o irmão Edson Alves voltou de Madagascar, porque houve uma guerra lá. Ele foi mandando para a Guiana Francesa, não é? Ajudamos Eliezer Moreira para o Equador. Tudo isso nós ajudamos a mandar quando éramos missionários, né? Pastor Gilmar também, Guiana Francesa depois. E pastor Elinaldo, um dos pontos centrais do seu ministério, ao longo de mais de 50 anos, tem sido o seu grande amor pelas almas, e especificamente pela evangelização. E Deus colocou, dentro desses 25 anos aqui à frente da Assembleia de Deus de Parnamirim, o Senhor lhe inspirou, nós sabemos, a criar o mutirão de oração, um método, né? Mutirão de oração, mutirão evangelístico e o mutirão de discipulado. Gostaríamos que o senhor detalhasse um pouco mais sobre esse tema. Verdade, Kender. Na verdade, a ideia de mutirão evangelístico, por incrível que pareça, eu me inspirei quando eu li um livro de missões da Igreja Batista. Nunca tinha ouvido falar em mutirão. Aí quando li, eu observei que era um método interessante, né? Evangelizar em mutirão, quer dizer, intensivamente, durante alguns dias. E aí, quando eu dirigi a congregação de Tirol, comecei a fazer mutirões evangelísticos. Não é? Só que era um mutirão só em fim de semana, assim. Depois Candelária também, não é? Quando vim para cá, quando Deus me trouxe para Parnamirim, então eu senti que eu perguntei a Deus qual era a minha missão aqui. Porque o templo... Propósito. O templo aqui, o grande templo que está aí, tão bonito, estava na areia, no chão. Só tinha os tijolos aparecendo, não tinha reboco, não tinha esquadria, não tinha teto, não tinha instalação elétrica, hidráulica, nada. Estava ainda para seguir a construção. Mas eu perguntei a Deus qual era a minha missão. Ele me respondeu Isaías 54, que diz assim: alarga o lugar da tua tenda, não é? Estenda as cortinas da tua habitação, firma bem as tuas cordas, as tuas estacas, não impeças. Aí eu disse: Senhor, então agora estou entendendo. Minha missão aqui não é construir o templo primeiro. Minha missão aqui é expandir a obra do Senhor. Naquele tempo havia 16 congregações, quando eu cheguei aqui em 1999, e começamos a trabalhar, evangelizar, mutirões evangelísticos despertaram a igreja para evangelizar.
Resultado, em pouco tempo, não é? O número de irmãos já estava bem aumentado, a renda da igreja melhorou. Aí nós fomos cuidar do templo 7. Mas passamos de 16 congregações para hoje 73, Kenda. Graças ao mutirão, Glória a ao Deus. evangelismo. O mutirão Missões e a urbanas. evangelização semanal, né? Você sabe que as igrejas aqui, nós estamos fazendo 2 cultos ali por semana, no mínimo. Mas essa sua chamada para o pastorado tem uma particularidade, tem uma história grande, pastor. Sim, teve história grande, porque o pastor Santana, ele foi eleito presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, em face da morte, do falecimento do pastor João Gomes da Silva. E foi em outubro de 98, ele foi eleito. Nesse intervalo, entre outubro de 98 até ele tomar posse em 3 de janeiro de 1999, né? Foi interessante porque surgiram 14 nomes sugeridos, né? Para a sucessão dele. Então tinha o nome de vários pastores. E não sei quem colocou o meu nome no meio. O que era o mais improvável, porque eu nunca dirigi uma igreja no interior, né? Só dirigi congregação em Natal, 2, e a mocidade. Então meu nome estava ali, eu disse para minha esposa, Iris, não sei quem botou meu nome lá, mas eu não tenho a menor condição, porque nunca dirigi, a terceira igreja, na época era a terceira igreja do estado, não é? Eu não tenho condição. Fiquei no meu lugar quieto. Aí os dias foram chegando, chegou novembro, e a especulação aumentou, não é? E então eu disse, Senhor, se porventura tu tens alguma coisa comigo na cidade de Ceará-Mirim, Parnamirim, que o pastor Santana me fale diretamente comigo, que cabia a ele a indicação, que ele era presidente eleito, mas não empossado. E os dias foram passando. E eu era também diretor do Departamento de Evangelização e Missões, DEPEN em Natal. Substituiu o pastor Miranda. Então o pastor Santana não assumia, mas ele sempre ia em Natal. Falava com o pastor Edmar Rosa Gomes, que era quem respondia. E como diretor do DEPEN, realizamos a Operação Josué. Uma semana para valer. Mutirão evangelístico para valer. De manhã e de tarde, evangelização pessoal, à noite, cultos ao ar livre, todas as igrejas. E outro detalhe, o pastor permitiu que a divulgação fosse pela jornal, rádio, televisão e outdoors. Eita, foi forte. A cidade foi toda impactada. Foi alcançado. E convidamos o pastor Gesiel Gomes, Sim, para o encerramento na Praça Cívica do campus universitário, né? Convidamos o pastor Gesiel Gomes e eu disse, pastor Santana, já que o senhor mora em Parnamirim, o pastor Gesiel chega amanhã, o senhor poderia ir lá recebê-lo comigo? Ele prontamente disse, vou. Então, à noite estavam aqui no aeroporto, que era aqui. Eu sentado aqui, o pastor Santana à minha direita. Aí me deu aquela ideia. Fiz uma oração só no meu coração. Senhor, se tu tens alguma coisa comigo nesta cidade, manda o teu servo falar comigo agora. É até um pouco de ousadia, né? Não deu 3 minutos, pastor Santana olhando para a tela da chegada do avião, disse, pastor Elinaldo. Pois não, pastor. Ele puxava para no R, né? O que o senhor acha de Parnamirim? Eu disse, pastor Santana, o senhor se refere à cidade ou à igreja? Sabendo onde eu estava pisando, né? Ele disse, eu me refiro à igreja. Eu respondi rapidamente, pastor, é a terceira igreja do estado, uma igreja muito bem organizada. O senhor está aqui há 27 anos, uma bênção de igreja. Me calei. Eu dei resposta a ele, não dei? Ele não ficou calado. Quando você pergunta a pessoa e a pessoa dá a resposta,
você vai dizer alguma coisa. Ele não disse nada. Aí eu fiquei assim, disse, pastor, não leve a mal. Por que o senhor me perguntou? Aí caiu a ficha da resposta de Deus. Ele disse, é porque o senhor sabe que há 14 nomes falados aí. E o seu está no meio. E eu orando a Deus, Deus me disse que você vai me substituir. Meu Deus. Impactou. Não podia ter resposta mais direta do que essa. Contundente do que essa. Eu disse, pastor Santana, na hora, eu não tenho condição não. Não tenho condição, pastor. Ele não, bem calmo. Pastor, eu nunca dirigi uma igreja no interior. Só dirigi 2 congregações de Natal e a Mocidade. Portanto, eu não tenho condição. Poxa. Mas ele não se abalou e disse, pois é, mas Deus disse que é você. Acabou-se. Meu Deus. Foi. Eu disse, bem, pastor, se a ordem é de cima, a ordem superior, não se discute. Se cumpre. Pronto. Aí o avião chegou, ele me disse para não dizer a ninguém. Eu tive que guardar o segredo até chegar o dia 3 de janeiro. Poxa. 3 de janeiro. As especulações continuavam. Quem é fulano, é ciclano, é Beltrano? Eu já sabendo que era eu, convidado. Dia 3 de janeiro, não sei se vocês estavam lá. Acho que sim, pastor. 3 de janeiro eu estava lá e ele me deixou numa situação até desconfortável, né? No meio do culto, ele ficou de pé, fez assim para mim, eu fui lá. Você acha que eu devo dizer o seu nome hoje? Meu amigo. Olha, Coisa. ele não disse na saída dele aqui. É. Eu fiquei assim, parece que o pastor não quer dizer não. Aí chegou a hora de eu dizer para ele, o senhor é quem sabe. Deixa ele à vontade. Deixei ele à vontade. Aí me sentei, só quando eu me sentei eu disse a Deus, Senhor, se o teu servo, pastor Santana, não disser o meu nome hoje para a igreja, eu não quero ser pastor em Parnamirim. Teimou muito, não foi? Aí quem estava lá viu, a igreja de Parnamirim estava toda lá, pastor Santana já terminando o culto, vamos ficar de pé para fazer a oração. Ó, e pronto, ele não vai dizer não. A igreja de pé para a oração final, disse, pronto, senhor, não sou mais seu não. Aí ele disse, a igreja de Parnamirim está toda aqui, e quer saber quem é o substituto. Aí ele disse, meu substituto é um pastor ainda moço, conheci muito o pai dele, aí tem outras pessoas com a mesma coisa. Aí quando disse assim, meu substituto é um professor universitário. Caiu a ficha. Todo mundo sabe. Aí me chamou junto dele, a igreja bateu palma, toda a igreja bateu palma, graças a Deus, né? Foi assim, minha chamada. E pastor Elinaldo, mudando um pouco agora, dentre o legado que, pela graça de Deus, o Senhor vai deixar para a Igreja do Senhor no Brasil, e até no mundo também, tem a sua produção literária teológica. E nós gostaríamos de saber do senhor, né? Quantas lições bíblicas até hoje o senhor já comentou da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e quantos livros já foram publicados? Bem, pela graça de Deus, já são 20 lições bíblicas, na verdade 21, e 20 livros, sendo 19 pela CPAD e 1 pela Fundação José Augusto. Sim. Graças a Deus, é uma boa, Deus me deu um bom acervo de publicação literária, né? Mas olha a hora. Pastor, pastoralmente o senhor se sente um pastor realizado, entregando uma igreja com essa estrutura que é a DEPAR hoje ao seu sucessor, pastor Abednego Xavier? Ah, sim, eu me sinto realizado, me sinto gratificado, agradecido a Deus, porque esses 25 anos que passei foi muitas experiências, né? Ao longo desses anos, experiências espirituais, relacionamento com as pessoas, com os irmãos, com os obreiros, com todo mundo. Foi muito bom, não é? E, na verdade, estou saindo no tempo de Deus. Há 10 anos atrás, eu olhava assim, o pastor Santana tinha passado 27 anos. E eu disse a Deus, Senhor, eu te peço que me conceda passar 25 anos na Assembleia de Deus de Parnamirim. E Deus me concedeu. Portanto, eu estou tranquilo e alegre pelo cumprimento da missão. Pastor, quais os planos para o futuro, hein?
O futuro a Deus pertence, como se diz, não é? Mas os meus planos é não parar. Sim. Se Deus me der saúde, energia física, mental, graça, paz, não é? Eu pretendo continuar no Ministério Literário, escrevendo livros, lições bíblicas. Nesse ano já estou comentando a lição bíblica do último trimestre desse ano. Na verdade, é a lição e um livro. Tem um livro meu na CPAD para sair, breve também, fora de lição, não é? Graças a Deus. Esse é meu plano, né? E continuar pregando, ensinando, onde Deus me deu a oportunidade. Amém. Pastor, numa última pergunta, nós gostaríamos de saber quais seriam algumas das recomendações que o senhor poderia deixar para a Igreja do Senhor. As recomendações é o seguinte. Primeiro, que todos os crentes em Jesus, na Assembleia de Deus, como de outras igrejas, sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis, porque lá no céu não vai entrar pastor presidente, nem evangelista, nem pastor. Vai entrar o servo bom e fiel. Está escrito na palavra de Deus, não é? Uma segunda orientação, exortação, é que se prepare para a vinda do Senhor. Está próxima. Não sabemos quando, mas os sinais estão bem acentuados. Uma terceira recomendação é que os irmãos leiam a Bíblia todo dia. Leiam a Bíblia, porque sem a leitura da Bíblia a alma não se alimenta. Uma quarta exortação é façam o culto doméstico, tá certo? E uma quinta, para terminar, porque eu acho que o horário já esgotou, é agradecer, não é, a todos que fizeram o programa Fonte de Vida conosco nesses anos, 25 anos, né? Agradecer aos nossos telespectadores, que começamos na TV Ponta Negra, e agora na TV ADPAC, que tem uma audiência muito reduzida, mas Deus tem abençoado, não é? Agradecer também a equipe que trabalha conosco, o Celino, o Joel e todos os que já passaram por aqui, né? Aos nossos apresentadores que eu anotei aqui, o nome dele, não sei se esqueci alguns, que foram Kennedy, Thaísa, que está hoje em Paraná, Rúbia, que está nos Estados Unidos, nosso amado Silvio Menezes está aqui conosco, Kennedy outra vez, e atualmente Suzana, não é? A irmã Larissa também. Larissa também, que é lá do Parque Industrial, também cooperou conosco um tempo, não é? Graças a Deus por isso. Então, que Deus abençoe. E também aqueles que colaboram conosco eventualmente na conta bancária, da nossa oferta, para manter o programa no ar, né? E terminando, quero ler um texto da Bíblia aqui em Salmo 103, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim me diga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça nenhum de seus benefícios. E um grande benefício de Deus é o programa Fonte de Vida, que estamos encerrando, e o pastor Abdengo Xavier dos Santos, que vai assumir amanhã não, terça-feira, no dia 23, não é amanhã, é o dia da jubilação. Creio que ele vai continuar a fazer esse abençoado programa. Ele gostou muito do estúdio, né? Uma benção. A gente pode dizer: Deus, muito obrigado pela vida, pela obra, pelo ministério do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Podemos cantar assim? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a... Obrigado, pastor Elinaldo. Forte abraço. Amém. Obrigado, Silvio. Obrigado, Kennedy. Obrigado, telespectador. Um abraço. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 32
3272-6979. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Culto de gratidão pelo Jubileu de Prata do pastor Elinaldo na DEPAR. A Assembleia de Deus em Parnamirim tem novo pastor presidente e supervisor de campo. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Culto de gratidão pelo Jubileu de Prata do pastor Elinaldo na DEPAR. No dia 15 de janeiro de 2024, foi realizado o culto de gratidão pela Assembleia de Deus em Parnamirim pelos 25 anos de pastorado do pastor Elinaldo, na direção da DEPAR, Jubileu de Prata. O culto festivo teve início com oração pelo pastor Otávio Gomes de Castro Júnior, vice-presidente da igreja, seguido de hinos congregacionais. Em seguida, houve a primeira palavra de gratidão ao pastor Elinaldo Renovato pela irmã Zilda Dantas, líder do Ministério com Surdos da DEPAR, o Grupo Alfa, formado por surdos e mudos, que apresentou um hino de louvor a Deus. A seguir, a professora Eleonã Castro agradeceu, em nome do Departamento Infantil, o DEPIM, pelo apoio do pastor Elinaldo. O Grupo Infantil Harmonia Celeste entoou um hino em gratidão a Deus. Logo após, o pastor Francilane, coordenador do setor 4, deu uma palavra de gratidão em nome de todos os coordenadores de setor da ADEPAR, seguido de palavra de agradecimento pelo presidente da União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, a UMADEP, presbítero Alisson Duarte, seguido de hino pelo conjunto Vida Nova de adolescentes. Em seguida, a irmã Isis de Castro agradeceu ao pastor Elinaldo seu apoio em nome do Departamento Feminino da DEPAR, seguida de palavra do pastor Maurício, de Pirangi do Norte, em nome dos obreiros do interior, e de hino pelo conjunto Brilho Celeste. E o pastor Cleomar Francisco agradeceu em nome do Departamento da Família. A seguir, foi entoado o hino pelo conjunto Unidos no Louvor e cantores locais, com a participação do pastor Elinaldo Renovato. O maestro Nedinaldo Manuel agradeceu em nome do Departamento de Música, seguido do presbítero Nielson Eugênio, pelo Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado. O presbítero Heraldo Kennedy falou em nome da família do pastor Elinaldo, seguido do grupo Sede e do evangelista José Carlos, que fizeram seus agradecimentos. O missionário Elieber de Castro deu sua palavra em gratidão a Deus pelo seu pastor e pai. Na sequência, falou o presbítero Jesuíno em nome da Assessoria de Comunicações da Igreja, seguido de hino pelo grupo Novo Viver de Novos Convertidos. Depois, a irmã Raquel de Castro falou em nome do Centro Social pastor Eugênio Martins Pires, o nosso Casempe, seguida de palavra pelo pastor Otávio Júnior em nome da diretoria da DEPAR, seguido de apresentação pelo grupo de gestos Pedras Preciosas. A seguir, foi levantado o ofertório com hino pela Big Band. Em seguida, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da DEPAR, deu uma palavra de gratidão a Deus, à sua família, à diretoria da igreja, aos coordenadores de setores e dirigentes de congregação, aos departamentos e aos pastores do interior, bem como aos coordenadores, às comissões e funcionários da igreja, por todo o apoio que lhe deram em seu pastorado. A Assembleia de Deus em Parnamirim tem novo pastor presidente e supervisor de campo.
Na última terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, tomou posse como novo pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parnamirim, filial da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, IEADERN, o pastor Abidênego Xavier dos Santos. O culto de posse teve início com abertura pelo pastor Cleomar Francisco, da diretoria da ADEPAR, e oração pelo pastor José Alves, da Assembleia de Deus em Lages. Em seguida, houve o cântico dos hinos congregacionais, acompanhados pela orquestra Louvores de Sião e vocal, após o que foi passada a direção do culto para o pastor Otávio de Castro Júnior, vice-presidente da igreja. A seguir, houve louvores apresentados pelos grupos musicais Harmonia Celeste, Novo Viver, Vida Nova, seguidos do casal Erivan e Neurizanda, que louvou a Deus. Depois, a direção do trabalho foi passada para o pastor Martim Alves da Silva, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Foi concedida a oportunidade à cantora Damares, de Lages, que louvou a Deus com um hino. Na sequência, o pastor Martim Alves anunciou a entrada solene no recinto do templo-sede da ADEPAR do pastor Abidênego, sua esposa, irmã Samira, e de toda a sua família, recebidos pela diretoria da igreja e de um corredor de honra formado pelos coordenadores de setores, ao som do hino Sois Bem-vindos, pelos pastores José Alves e Jeremias dos Santos, acompanhado pela orquestra Louvores de Sião. Em seguida, foi feita a leitura da Palavra de Deus pelo pastor Jonas de Paiva Júnior, de Natal, seguida de oração pelo pastor Jeremias Alves, de Nova Cruz. Depois, foi recolhido o ofertório com a orquestra Louvores de Sião. Logo após, o presbítero Assis Soares, secretário da ADEPAR, fez as apresentações dos obreiros de Parnamirim e de pastores do interior e de outros visitantes. A seguir, o pastor Martim Alves da Silva fez as apresentações de grande caravana, vinda da Assembleia de Deus em Ceará-Mirim, da diretoria da ADEPAR, dos supervisores de campo da IEADERN, da diretoria e demais pastores da IEADERN, da diretoria da Convenção de Ministros do Estado do Rio Grande do Norte, a SEMADERN. Também foram apresentadas as autoridades do Executivo e do Legislativo parnamirinenses presentes ao culto de posse e ainda a presença do deputado estadual Coronel Azevedo. Em seguida, o pastor Martim Alves da Silva, presidente da IEADERN, deu uma palavra pastoral e, ato contínuo, convidou o pastor Abidênego Xavier dos Santos, ao lado de sua esposa, missionária Samira Santos, para ficarem de pé e ministrou uma palavra bíblica sobre a importância da missão pastoral. A seguir, pediu ao pastor Abidênego e à sua esposa, irmã Samira, para se ajoelhar e convidou a todos para uma oração pelo novo pastor da ADEPAR e concluiu dando-lhe posse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após empossado, o pastor Abidênego Xavier dos Santos deu uma breve palavra de saudação à igreja, expressando sua gratidão a Deus por lhe dar oportunidade tão grande de servir a sua igreja no Rio Grande do Norte e, agora, em Parnamirim. Agradeceu ao pastor Martim Alves da Silva pela confiança em designá-lo para a nova missão, em substituição ao pastor Elinaldo Renovato de Lima. Agradeceu igualmente a sua estimada família pelo apoio total ao seu ministério, agradeceu a todos os pastores presentes ao culto e solicitou o apoio de toda a igreja de Parnamirim para Deus abençoar seu ministério. Em sequência, o pastor Martim Alves da Silva convidou o pastor Elinaldo Renovato de Lima para fazer a oração final e ministrou a bênção apostólica, encerrando o culto de posse. A orquestra Louvores de Sião executou um belo pós-lúdio em adoração a Deus. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor, muito obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. De